E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aulinha de CLP. Nesta aula, a gente vai começar um dos capítulos mais importantes da disciplina. Esse capítulo aqui está envolvendo nomes, vinculações e escopos, tá? Na aula de hoje, que é a parte um, a gente só vai ver nomes e atributos de variáveis, tá? E na próxima aula, a gente continua aí com vinculações, saber o que é isso, né? E escopos. Esse, esses assuntos, eles explicam como as linguagens realmente funcionam internamente, né? E tudo está relacionado com memória, compiladores, pilha de execução, heap, funções de recursão, etc. A ideia principal aqui é entender como que um nome, né, um nomezinho em um programa, passa a representar uma entidade real na memória do computador. Como aquele nomezinho que você deu para uma variável no seu programa, aquilo realmente vira algo importante, né? Então vamos lá. Então aqui uma introduçãozinha rápida, né? Então nas linguagens imperativas, né? Elas são fortemente baseadas pela arquitetura de von Neumann ou von Neumann, né? Então nessa arquitetura a memória armazena dados e instruções, enquanto a CPU vai atuando em cima disso daí, vai modificando esses dados através da execução das instruções, né? As linguagens de programação criam abstrações para esconder essa complexidade, né? Variáveis, tipos e operações são formas de abstração da memória física. Vai ter até uma partezinha lá na frente que eu trago um pouco dessa história de como antes de existir variável, né? Antes de existir nome, né? Quando tudo era só no 0 e 1, né? É, Então, ó, aqui a gente tem que abandonar essa visão simplista de que uma variável é uma caixinha, né? Que nem a gente aprendeu lá em algoritmos ou introdução à computação ou linguagem de programação 1. Sempre tem essa ideia, né? De falar, a memória é uma caixinha para que você coloca as coisas dentro. Então, uma variável ela possui vários atributos importantes, como o nome, tipo, endereço, o valor, o escopo e o tempo de vida. Bom, a primeira coisa que vai falar assim, o que é um nome, né? Então, tu já sabe, tu já programa, então você sabe que o nome é um identificador, né? É uma sequência de caracteres que você vai usar para identificar coisas do programa, entidades do programa, que podem ser variáveis, podem ser funções, classes, métodos, parâmetros e um monte de outros elementos que tem na linguagem, né? Tudo tem um nomezinho que você dá. Então, esses nomes são fundamentais porque tornam os programas legíveis para os humanos. Então, antes dos nomes, era tudo endereço de memória. Coisa bruta. Isso aí. Imagina programar usando apenas números de memória, né? Os zeros e uns que correspondem aos endereços de memória. Não ia dar nem como você conseguir construir algum software mais ou menos complexo. Então, ainda se referindo aos nomes, né? Cada linguagem ela tem as suas regras para a formação dos identificadores, né? Mas a maioria, né? Os nomes começam com letras e depois pode ter uma sequência de letras, a partir da primeira letra, né? Pode ter uma sequência de letras, ou de números, ou de sublinhados.
Aí aqui eu coloquei algumas linguagens que têm usam alguns caracteres especiais, né? Então, por exemplo, isso aí é só exemplos, aqui você não tem que ficar sabendo isso, tá? Então, a PHP, né, ela utiliza o símbolo dólar antes de cada variável. O Pérola, né, o pair, sabe lá Deus como é que fala isso? Utiliza símbolos como o cifrão, arroba e porcentagem. O Ruby utiliza uma arroba ou duas arrobas, né, para indicar os atributos especiais, né? Para dizer se aquela é uma variável, se aquela variável é uma instância ou se é uma variável de classe. Você que programa Ruby deve saber o que eu estou falando, porque eu também não sei. Vamos lá. Outro ponto importante é que linguagens derivadas de C, né, diferenciam maiúscula e minúscula, né? O que a gente chama daquele negócio de case sensitive, né? Você é sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, isso significa que nesse exemplo aí, ó, rosa escrito com letra minúscula é diferente de rosa escrito com letra maiúscula, que é diferente de rosa escrito só com R maiúsculo. Aí vai ser tudo vão ser identificadores diferentes. Cada um vai dizer uma coisa. Isso aumenta a flexibilidade, mas tem umas regras de projetos de linguagem, né, que se chamam legibilidade. E a legibilidade, ela diz que nomes parecidos têm que se referenciar a coisas parecidas. Então, pô, eu tenho aqui três rosas, cada uma está se referindo a uma coisa diferente. Então, isso vai contra. Tá? Então, tem algumas pessoas que podem dizer que não é uma boa ser sensitivo a maiúsculo e minúsculo. Ó, só lembrando aqui, você vai dizer, pô, professor, o senhor enche os slides de palavras, né, de texto. Essa não é uma maneira correta de você fazer slide. Então você não pode se basear no tipo de slide que eu faço, porque o que eu pretendo é que esses slides sirvam como uma espécie de apostila para vocês estudarem. Tá? Então, quando você não olhem para os meus slides como um modelo de bom slide. Beleza? Então tem uma coisa chamada palavras reservadas, né? Elas têm um significado especial, né, fixo na linguagem. O programador ele não pode reutilizá-las como identificadores. Aquelas palavras elas são reservadas só para aquelas funções específicas para que elas foram criadas. Tá? Então você, por exemplo, não pode usar a palavra while para ser uma variável, o nome de uma variável. É isso aí que está falando aí. Que essas são as palavras reservadas. Isso daí evita ambiguidades, né? Aumenta a segurança sintática da linguagem. Beleza? Então tem um exemplinho aqui, ó. Olha lá, ó. Esse aqui acho que está em Java, né? Está em Java. Então tá lá, int classe, então aquele está declarando uma variável com esse nome e dando um valor para ela. Aí ele vai dizer que ó, isso aí é um erro, porque classe é uma palavra reservada. Aí está fazendo a mesma coisa com if. Vai dar erro pelo mesmo motivo. Está depois fazendo com a palavra public. Pelo mesmo motivo. São todos esses caras aqui são palavras reservadas. Você não pode usar para fazer outras coisas. Eu sei que vocês já sabem isso, mas eu tenho que garantir que vocês saibam. Aí tem outros tipos de palavras especiais, né, que são chamadas de palavras-chave, que hoje em dia nas linguagens atuais
a galera não usa mais, os projetistas não fazem mais isso, tá? Elas têm um significado especial na linguagem, né? É, Historicamente, algumas delas, né? Algumas dessas linguagens diferenciavam palavras reservadas de palavras-chave. Palavra-chave tinha significado especial, mas ainda podia ser utilizada pelo programador. Então, lá no Fortran, o cara podia usar a palavra if, né? Que não estava como reservada, estava como uma palavra, estava como palavra-chave nessa linguagem. Então, o cara podia pegar o if e dizer que o if era uma variável, né? Isso causa problema, né? Então, por causa por causa que cria essa ambiguidade, né? E dificulta, né, lá na hora de fazer o compilador, né, na parte do compilador que tem análise léxica e sintática, dificulta, né? Porque coloca exceções ali. Então, quanto mais exceções, mais difícil fica de se programar, né? E aí os projetistas atuais, das linguagens atuais, eles evitam ter esse tipo de palavra-chave, né? Agora aqui um cuidado especial. Eu não sei nem como encaixar isso aí, mas tem a ver com os nomes que a gente dá para as variáveis e para as funções que a gente cria nos programas, né? Então, um problema que pode ocorrer, então por isso que eu estou botando aqui, é o cuidado, né? Nomes, cuidados. Então, um problema muito comum em programação ocorre quando você vai importar bibliotecas e módulos, né? Porque a gente pode sobrescrever acidentalmente funções, classes ou constantes que já existem nesses módulos, né? Então, esses módulos têm esses nomes já definidos lá. Se de repente você reutiliza esses nomes, você vai destruir o significado original deles, que veio com esses módulos, né? E isso vai dar erro no teu programa que é difícil de identificar. Porque o teu código vai estar correto sintaticamente, correto semanticamente, só que as funções que você vai utilizar vai parar de funcionar corretamente, né? Acho que você importou, né? Então tem que ter cuidado para escolher os nomes apropriados, tá? Então tem aqui, ó, alguns exemplinhos, né? Então, tá em Python, né? Então, em Python você tá importando aqui o módulo de matemática. Aí o cara importou, mas usou essa palavra aqui, ó, como uma variável, deu um valor para ela. E o que está acontecendo? Esse é o módulo, é o nome do módulo. Você está usando uma variável com o nome do módulo. Então, o que está acontecendo aqui? Você vai destruir o módulo inteiro, né? Outra, aqui você tá mandando imprimir. é, Aqui eu não sei por quê. Não sei por quê. Então, o pi, né, tem um valor pi e, e você está mandando imprimir o pi. Ah, tá, porque você declarou aqui. Aqui em cima você fez max igual a 10, né? E, bom, isso aqui é o inteiro. E agora você está mandando imprimir o inteiro, né? Porque aqui você destruiu o módulo, aqui você está mandando imprimir agora o inteiro, ponto pi, né? Então, o pi no inteiro. Não é isso? Outros errinhos aqui, ó. É, Aqui você está importando, né? O... Você importa o pi do módulo, né? E aqui você está dizendo que o valor dele é 3.14.
Só que essa constante π já está lá dentro do módulo, né? E ela tem um valor lá. Duvido que seja só 3,14, deve ser maior isso aqui. Então você está modificando o valor, está modificando o valor de uma constante. Agora outro aqui, tá usando aqui o do módulo de data e hora, né? Então ele está importando isso aqui, você tá embutindo um valor, tá colocando um valor, porque você, em cima dessa classe que você está importando aqui, você está colocando um valor. Então você está aqui. Agora a classe está totalmente perdida, né? E aí quando você vai utilizar uma função dessa classe aí, né, datetime.now, ela não vai funcionar. Você destruiu ela aqui primeiro. Então é só para mostrar que tem que ter cuidado com os nomes, né? Aí aqui vamos fazer um histórico, não muito profundo, nem totalmente preciso, né? Mas só para dar uma olhada em como que eram as coisas antigamente, né? Então, antes do pessoal desenvolver a linguagem Assembly, né, o cara programava na linguagem de máquina, que eram os zeros e uns, né? E o problema não era só escrever o programa em 0 e 1, também era informar onde você vai botar os dados na memória. Então, a única maneira que você tinha de fazer isso, não existia variável nem nada, não tinha nome, não tinha nada, símbolo nenhum. Você tinha que escrever o número do endereço e dizer que aquele número lá vai receber determinado valor, né? Então, os caras tinham que trabalhar diretamente com os endereços absolutos de memória. Então, tinha que decorar ou calcular manualmente números, né? Por exemplo, esse que está aí, ó, em hexadecimal aqui, né? Quem não sabe, esse 0x na frente está dizendo que esse númerozinho aqui é um número hexadecimal, né? Então, qualquer alteração no programa, né, você tinha que recalcular todos esses endereços. Então, olha aqui, ó, se você quisesse somar dois números, precisava saber exatamente em qual endereço cada número estava guardado. Não era brincadeira, né? E os caras também não iam conseguir fazer programas grandes e decentes com esse tipo de programação. Aí veio a linguagem de montagem, né? Então, assembly, para quem não sabe, assemblar significa montar. Então, assembly é montagem, uma linguagem de montagem. E foi considerado uma grande evolução. Então, teve dois avanços muito grandes, né? O primeiro é o uso dos nomes, né? Que são os símbolos que você vai utilizar e os labels, né? Labels é nomezinhos que marcam os lugares no programa, em vez de você usar endereços absolutos, tá? Então agora, em vez de escrever endereços como esse que está aqui, esse grandão, você escreve nomes significativos, tipo var1, var2, resultado. Então aqui, ó, então aqui tem um programinha em assembly mais ou menos. Então, só para você sentir o que está acontecendo, esse primeiro comando aqui, ele vai definir um segmento de dados, tá? Para as nossas arquiteturas, esse segmento de dados vai ser o segmento de dados onde você vai botar as variáveis globais iniciadas, né, com valor. Então, aqui ele está aqui. Então, aqui ele coloca o nomezinho. Então, isso aqui é o símbolo que ele vai usar, né, var1. Aí tem essa diretiva aqui, essa diretiva dd, quer dizer, define double word, né? Então aqui está
Isso aqui são 4 bytes. Então ele está falando assim, ó, eu quero reservar 4 bytes, né? E colocar o valor 10 dentro desses 4 bytes. E onde que vai colocar? Esses 4 bytes estão onde? Eles começam aqui. Como você definiu aqui o segmento aqui, então isso aqui é a primeira coisa que vai ter no segmento. Então isso aqui vai ser é o primeiro endereço do segmento. Então ele vai posicionar isso lá no primeiro endereço. Aí 4 bytes depois, né? Você vai consumir 4 bytes aqui, e aí ele define esse outro símbolo aqui também com 4 bytes, coloca o valor 25 dentro. Tá? E aqui vem a parte do programa, né? Section.text, quer dizer que aqui é onde estão as instruções. Então tem uma instruçãozinha aqui que ela está usando já. Aqui ele não está mais usando o endereço, né? Aqui o que ele está usando é o nome do símbolo lá, ó. É o var1. Então o que esse programa está fazendo? Ele vai pegar o valor que tem aqui dentro, 10, e vai jogar dentro desse registrador aqui. Tá? Como o 10 já está lá no registrador, ele vai fazer o seguinte, ele vai adicionar o que está dentro de var2, que é 25, né? Vai somar o 25 com o valor que tem dentro desse registrador EAX. Aí vai somar, né? O 25 mais 10 vai dar 35, o valor vai ficar no registrador, né? E depois ele pega esse EAX e coloca dentro de resultado. Eu vacilei aqui que eu esqueci de colocar definir a posição do resultado. Eu não criei o que seria o resultado aqui, ó, tá vendo? Então aqui já daria erro esse programa, porque ele vai saber, bom, não sei o que é resultado. Tá? Não foi proposital, foi sem querer. Tá, mas essa é mais ou menos a mecânica. Então foi muito importante ter esse negócio. Por quê? Pô, agora você vai programar, tá uma programação mais voltada para o ser humano, né? Aumenta muito a produtividade. Aqui eu botei aqui embaixo, olha lá, DD reserva 4 bytes, define double word. Só para se você quiser começar um pouco no assembly, né? Bom, aí a outra coisa, né? Então eu falo que foram 2 avanços, né? Então o outro avanço é o tradutor, né? O nome do tradutor se chama assembler. A linguagem é assembly e o tradutor é o assembly, é o compilador dele, né? Se chama assembler. Então esse cara resolve os endereços automaticamente, né? Ele decide onde as variáveis e instruções vão ficar na memória e substitui os símbolos que você criou, né? O var1, var2, resultado, pelos endereços corretos. Aí aqui, ó, aqui tem um exemplinho aqui, ó, uma analogia meio bobinha, mas dá para criar uma imagem boa na cabeça. Então, lá, linguagem de máquina, como é que era? É igual ter que dizer o endereço exato da casa de cada amigo. Tem que ter o nome da rua, o número e todos os outros valores, outras informações que você coloca no endereço, né? Então, isso era a linguagem de máquina, você tinha que trabalhar assim. Com assembly, agora você pode dizer casa do João, casa da Maria, né? O assembler é o carteiro, ele que é o responsável, ele sabe onde que a Maria mora, sabe onde o João mora, e ele que vai se preocupar em levar a carta até o endereço correto. Beleza? Então, a principal motivação para o assembly foi substituir números brutos, né, por nomes simbólicos, tornando a programação muito mais humana e menos propensa a erros. Então, é o resumo do que está escrito aí. Então, tá vendo? Aqui tem um slide que você pode se basear, como fazer um slide, né? Pouca coisa escrita e mais desenhos do que qualquer outra coisa, mais imagem, né? Então, tá aqui um programinha, tá vendo o mesmo esquema, né? Então, está definindo o segmento de dados.
nesse segmento de dados, vai botar todas as variáveis globais e inicializadas. Então, nesse cara aqui, ó, tá aqui, esse MSG é o nome que ele está dando, mensagem, né? E aqui esse DB significa define byte, né? Então, cada uma desses caracteres aqui vai definir um byte para cada caractere. E também um byte para esse cara aqui. Então, ele vai definir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, a partir da posição inicial até o 10º, né, vai estar reservado para colocar a mensagem Olá Mundo. Aí depois ele vai definir 4 bytes, colocar 42 lá dentro e dizer que é o número 1. A mesma coisa aqui para o número 2. E a soma aqui ele está dizendo que está com valor 0. Aí que ele vai fazer a mesma coisa. Ó, pega o valor que está no número 1, coloca no registrador, é a x, né? E depois pega o número 2 e soma com o valor que está lá dentro do EAX e deixa o resultado em EAX, né? Então aqui 42 mais 58 dá quanto? 100, né? Então o valor está 100 aqui dentro. Aí depois ele move o conteúdo de EAX, que tem 100 aqui dentro, para soma para esse cara aqui, ó. Tá? Então ele vai colocar aqui, vai aparecer o valor 100 aqui, né, mano, futuramente, né? Então, o que está mostrando aqui nesse desenho, nesse slide, é que a preocupação com endereços sumiu, né? Trabalhar diretamente com aqueles endereços físicos, o programador não precisa mais disso. Mas você ainda vê que ele está preso a registradores, está preso com memória, né? Ele ainda tá presinho ali. Então, olha como é que fica aqui, ó. Como é que fica aqui na memória, né? Então aqui aqui é o endereço mais baixo, né? Então o section data deve começar aqui nesse endereço. Aí eu no primeiro byte coloco o O, depois aí vai o olá, espaço, mundo, né? Aí logo depois coloco 42. Ó, aqui uma questão aqui que talvez seja interessante para vocês, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem multibytes, né? A gente tem múltiplos bytes para colocar uma informação. Onde que eu vou colocar o valor 42? Eu vou colocar ele aqui ou vou colocar ele aqui? Tá vendo? Esses 4 bytes aqui são do 42. Mas onde que eu vou colocar? Então, tem duas linhas, né? Tem a linha que a Intel segue, que ela vai colocar vai começar no endereço mais baixo. Ela vai colocar o valor no endereço mais baixo, começar a partir do endereço mais baixo. E tem outras que começam a partir do endereço mais alto. Então 42 ficaria aqui. Aí isso dá dois nomes, isso aí se chama NGNS. Coisa lá da Terra dos Gigantes, lá do Gulliver e os Gigantes, né? Tinha os caras decidiam se eles iam quebrar o ovo pelo lado mais gordo ou se iam quebrar o ovo pelo lado mais estreito, né? Tem dois polos o ovo, né? Então tem um que é mais largo, outro... Então Então o da Intel se chama Little Endian. E de outras arquiteturas que eu agora não vou saber não vou saber falar para você, são o Big Endian, tá? Então aqui no nosso caso é da Intel. Então ele está colocando aqui você começa a preencher a partir do byte menos significativo, tá? Do menor endereço. Então aqui você tem os 4 bytes do num, os 4 bytes do num2 e aqui tem os 4 bytes do soma num. Deu espaço suficiente para botar os 4, só ficou 2 aqui. Tá? Então tá vendo? Existe uma preocupação aqui, né? Com memória.
Agora, nas linguagens de alto nível, né, a abstração chega em outro nível, né? Chega em outro patamar. Quase não precisamos mais pensar em endereços. No C a gente ainda pensa em endereço, né? Tem aquele operador lá de e-comercial, né? Então tem várias funções que você usa o e-comercial que você tem que passar o endereço, né? Tem o lance de ponteiros, né? Então a gente ainda pensa em endereço, mas muito pouco, né? O compilador, o interpretador que gerencia tudo. Então, você, por exemplo, aqui ó, no C, quando você declara uma variável na main, né? Simplesmente declarar a variável, sei lá, int x igual a 5, né? O que está acontecendo ali? Onde que o compilador vai colocar aquilo? Porque aí vai ser esse tipo de declaração, né? Que a gente está fazendo se chama de variável automática. O compilador, ele que vai escolher o local onde vai colocar a variável, né? E essa variável vai ser destruída automaticamente. Você não precisa. Então, o que que acontece? É tudo feito automático porque fica tudo por conta do compilador. Você não precisa alocar memória, você tem que dizer, olha, quero alocar memória. Você não precisa fazer isso. Diferente lá quando você usa a função malloc, você tem que dizer, ó, não, eu quero tanto de memória. Então você está se preocupando com o endereço de memória, quantidade de memória, né? Mas no automático, né, quando você está criando uma variável automática, fica tudo por conta do compilador, né? Inclusive na hora que, porque quando você também usa a memória, você tem que devolver. Quando você que controla. Mas quando é o compilador que controla, você não precisa nada disso. Quando é variável automática, quando a função termina, automaticamente, né, a forma como a pilha é usada, automaticamente é como se você estivesse devolvendo a memória usada pela variável que você declarou. Então tudo fica na mão do compilador. Aí o programador fica mais no problema, né? No domínio da aplicação. A cabeça dele fica mais no problema. Não tem que ficar pensando em registradores, em memória, em porcaria nenhuma. Só foca no problema. E quanto mais o nível da linguagem for mais alto, mais abstração tem, menos preocupação você vai ter. Então tem uma tabelinha aqui com algumas linguagens, né? Então aqui tem nível, como o programador acessa os dados, quem gerencia os endereços e se essa linguagem, se isso daí é bom para legibilidade ou não. Então aqui, ó, nível, linguagem de máquina, né? Você trabalha diretamente com os endereços, você trabalha com os números, né? Quem gerencia os endereços? O programador, tudo na mão, né? Legibilidade péssima. Tu não consegue ler porcaria nenhuma. Aí vem o assembler. Aí o assembler já usa nomes, né? Você viu lá como é que ele faz. Aí quem gerencia os endereços? O assembler. O assembler que vai dizer onde é que esses nomes vão ficar na memória, né? Aí já tem uma legibilidade boa. Aí vem o C e o C++. Então ele usa as variáveis e ponteiros, né? Então ainda tem uma preocupação aqui com o endereço aqui quando usa ponteiro. Quem cuida? O compilador. Legibilidade, ótima. Aí vai para o Java, C Sharp, mesma coisa, né? Quem gerencia os endereços é a máquina virtual, né? E sei lá o que é CLR. É coisa lá do C Sharp, né? Não sei o que é CLR. E... O que é isso aqui de garbage collector? Vocês sabem? O coletor de lixo, né? É o cara que vem devolvendo a memória que você utilizou, né? Então é uma maneira automática de devolver para o sistema aquela memória que você utilizou nas suas variáveis. Então é que ele está automaticamente cuidando da memória, né?
Legibilidade é excelente. Aí tem o Python e o JavaScript. Então a gente não nada de referência, é só nome de variável, né? Referência é endereço, né? Ponteiro. Beleza? Então tá aí. Essas coisas que eu coloquei aqui agora, esse histórico dos nomes, né? Como é que surgiu, não está no livro do Sebesta. Eu incluí por conta própria porque eu achei interessante trazer essa curiosidade para vocês, né? Acho que dá aumenta a força da base, né? Então, um conceito relacionado aí, ó, é o seguinte: as linguagens modernas são abstrações cada vez mais distantes do hardware. Na linguagem de máquina, pensamos em bits e endereços. No assembly, a gente pensa em registradores e memória. Nas linguagens modernas, pensamos em entidades do problema real. Então, isso daí, ó, essa mudança de níveis aí é o que a gente chama de abstração. Tá? Então, a abstração de dados é um dos pilares das linguagens modernas. Beleza? Então, vamos voltar para o CBesta agora. Então, tá lá. Uma variável é uma abstração de uma célula de memória, de uma ou mais células de memória, né? Mas ela não é apenas um espaço para guardar dados. Ela possui diversos atributos fundamentais. Ela tem nome, tem endereço, tem valor, tem tipo, tem escopo e tem tempo de vida. Tá? Grande parte da semântica das linguagens depende desses atributos aí. Aí vai lá, atributo nome. Então tem lá, exemplo, idade, né, que é o inteiro. Então o nome é o atributo mais visível. Ele melhora a legibilidade, né? Melhora a comunicação entre desenvolvedores e também serve como uma documentação implícita do código, tá? Aí atributo endereço. Toda variável ocupa algum lugar da memória. Esse local é o endereço da variável. Mas cuidado aí, ó. Cuidado. Porque, por exemplo, em funções recursivas, né? Lá quando é o compilador que vai cuidar de tudo, né? Lá nas variáveis automáticas. Então, o que vai acontecer? O compilador ele vai colocar tudo numa pilha. Então, na primeira passagem, né? Na primeira ativação, vai ter um frame. Nesse frame vai ter essa variável local que está na memória. Só que aí na próxima ativação, ele vai criar outro frame. Esse frame também vai ter a mesma variável, vai estar num nível mais profundo da pilha. Então, quer dizer, está em outro endereço. Se tiver outra ativação, mais fundo ainda na pilha. Então, vai ter um terceiro endereço. Então, uma variável pode ter vários endereços. Uma mesma variável pode ter vários endereços na memória. Tá? Não é o caso quando é uma variável global lá, isso não vai ocorrer. Tá? Isso vai ocorrer aqui nessas funçõezinhas em que você vai fazer. Isso aí vai rolar recursivamente. Né? Aí você vai ter vários endereços para uma mesma variável. Tá? Mas normalmente uma variável tem o seu endereço. Por exemplo, aqui, ó, idade tem esse endereço. Vamos dizer que você declarou idade lá como global, né? Ele vai lá para aquele segmento de dados lá. Se você disser qual é, se declarar já e disser e inicializar, né? Já dizer qual é o valor da idade. Ele coloca lá naqueles segmentos de dados de variáveis iniciadas. E ele
vai te dar esse endereço aí. E sempre lembrando que nada é fixo também, né? Nada é fixo, porque você pode reparar. Vamos dizer que você faz o seu programinha em C, cria uma variável e você manda printar o endereço dessa variável. Numa primeira execução, ele vai te dar um endereço. Em outra execução, ele vai te dar outro endereço. E assim vai. E ainda é pior, porque esse endereço nem é físico, né? A gente não trabalha mais nada com físico. Esses endereços são todos virtuais. A gente nunca sabe qual é o endereço físico, na verdade. Bom, aí tem outra coisinha aqui, ó. L value e R value, né? Esse L vem de left, esquerda, e R vem de right, direita, né? Então, o L value representa algo que tem endereço na memória, né? Então, ele pode ficar no lado esquerdo. Então, tudo isso daí, ó, é para saber qual é o lado. Por exemplo, você vai ter uma atribuição, né? Uma operação de atribuição. De qual lado determinada coisa vai ficar em relação a esse operador, né? Então, o L value vai ficar no lado esquerdo desse operador, né? O L value ele tem uma posição na memória, tá? Ele tem um endereço, beleza? Agora, o R value ele é um valor temporário, né? Ele não tem endereço. Então, esse cara, o R value tem que sempre ficar no lado direito da atribuição, tá? Então essa distinção aí, ela é fundamental para entender atribuições, tá? Aí depois tem mais um monte de coisinha escrita aqui, um monte de exemplos, aí você lê, né? Tem um monte de coisa escrita porque é para você ler aí na hora que você tiver que estudar. Outro atributo, atributo valor, né? O valor da variável é o conteúdo armazenado na memória. O valor é o conteúdo efetivamente armazenado na memória. Quando declaramos int x igual a 10, temos o nome da variável que é x, que ela é do tipo inteiro, e o valor que está lá armazenado é o 10. E esse valor pode mudar ao longo da execução do programa. Aí tem o atributo tipo, né? Então, o tipo define faixa de valores, define as operações que podem ser feitas nessa variável, né? Ou nessa coisa. Também define como é que é a representação interna e quanto espaço a variável ocupa na memória, tá? Então, cada um desses nomezinhos aqui, olha, int, float, char, que você já sabe muito bem que são os tipos, né? Eles estão relacionados com algumas informações. Por exemplo, o tamanho que ocupa na memória. Por exemplo, o int atualmente, né, nas nossas máquinas, ele ocupa 4 bytes. O float, sei lá, acho que são 8 bytes, né? Tenho certeza não. E o char é 1 byte. Aí vem essa outra coisa aqui, ó, aliases. Aliases é apelido, né? São nomezinhos meio estranhos que as pessoas, que os americanos gostam de usar, né? O significado é o seguinte: uma coisa, você tem um nome, mas você também pode ter um apelido. Então, por exemplo, eu sou Antônio. Tem gente que pode me chamar de Toninho, né? Então são dois valores, são dois nomes que fazem referência à mesma pessoa. E tem outros apelidos, né? Piores. Eu não vou falar os meus apelidos piores, porque vocês vão me sacanear na universidade e não vai ter graça.
Beleza? Então aqui na definição, é, são múltiplos nomes que referenciam a mesma posição de memória. Então são vários nomes, várias formas de chegar naquela posição de memória. Tá? Então, por exemplo, isso é comum com ponteiros. Né? Você define uma variável. Então, aqui, ó, então, aqui, direto aqui no exemplo, que é melhor. Então, aqui você está definindo a variável x, ela é inteira, igual a 10. Né? E aqui você está definindo um ponteiro para inteiro. E já coloca no ponteiro o endereço da variável x. Né? Então, você consegue manipular a variável x através do nome dela e consegue manipular x através do p. Então, lá, p e x são aliases. Tá? Isso pode causar um efeito colateral inesperado. Por exemplo, o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui ele acessou o conteúdo da variável, o conteúdo da memória, né? E colocou o valor 999 lá. E aí, quando ele manda imprimir o valor de x, o que acontece? Imprime 999. Mas, pô, x estava com 10, em momento nenhum você mudou. Né? Você não usou o nome da variável para fazer nada. Então, isso pode ser inesperado. Né? Porque às vezes a gente pode mudar o conteúdo. Aqui não, porque é um programa pequeno, mas se é um programa grande, às vezes você se perde, né? E você pode modificar a variável indiretamente sem perceber. Aí isso gera efeitos colaterais e torna programas mais difíceis de entender e de descobrir onde é que está o erro. Porque você vai ter que, para você saber se aquela variável mudou, você vai ter que olhar todos os ponteiros que foram criados para ver se tem algum ponteiro que trabalha com aquela variável. Vamos dizer que você fez mil ponteiros no teu programa. Você vai ter que olhar os 1000 um por um para descobrir qual deles está acessando aquela variável de forma indireta, para você saber o que aconteceu com a variável. Né? Então tá aqui, ó, efeito colateral quando uma ação modifica algo de forma implícita ou inesperada. Modificamos x sem tocá-la diretamente. P modificou x pelas costas. Esse P é um traidor. É uma facada pelas costas no X. Então, modificar um aliás modifica todos os outros nomes que apontam para o mesmo endereço. Isso reduz a legibilidade, aumenta os erros e dificulta a manutenção e otimização do código. Para descobrir quem modifica determinada variável, às vezes precisamos rastrear vários ponteiros diferentes. Esse é um dos motivos que normalmente o pessoal fala assim, ponteiros são considerados poderosos, mas são perigosos. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai avançar para os conceitos de vinculação e escopo. Né? Esses conceitos explicam como o compilador associa nomes às entidades reais e como as linguagens determinam quais variáveis estão visíveis em cada ponto do programa. São os dois conceitos mais importantes desse capítulo aí. Tá? Então, para a felicidade de vocês, acabou. Obrigado por ter assistido até aqui, até o final. E até a próxima. Abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.